Todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos gratos ao Senhor, estamos gratos pela oportunidade de poder viver mais um dia de vida, né? E ter a oportunidade também de compartilhar a palavra, de meditar nela e tentar entender um pouco daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Queria compartilhar com vocês a palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 1. Diz em revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E no versículo 3 ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse, nós sabemos que é o último livro do Novo Testamento, e a gente está passando por um tempo muito complicado na história, em que as pessoas, quando observam as coisas que estão acontecendo, começam a falar: será que nós estamos vivendo o final dos tempos, o Apocalipse? As pessoas, é óbvio que a pandemia tem uma abrangência mundial, né? E tem assolado toda a humanidade. Não existe país neste mundo que não foi afetado. E a gente vê também aí as pragas dos gafanhotos, as pessoas veem aí o ciclone destruindo. Eu estava verificando ontem, por exemplo, em Santa Catarina, algumas igrejas, inclusive, foram totalmente destruídas pelo ciclone. Uma coisa impressionante de se ver. E aí as pessoas começam a perguntar, a questionar: será que nós estamos vivendo o Apocalipse, tantas coisas acontecendo imediatamente uma atrás da outra? Mas não é, o Apocalipse é muito mais do que isso. O Apocalipse é muito mais profundo, as catástrofes serão muito mais terríveis do que nós estamos vivendo, pelo que nós vemos, inclusive nas próprias escrituras sagradas. E aqui nós sabemos que o Apocalipse, além de ser um livro de revelação do futuro, a gente vê que ele tem uma simbologia muito grande. Lá mais para frente a gente vai observar, talvez não hoje, outro dia, que João vai escrever a respeito de coisas que ele está vendo, que ele está sendo mostrado a ele, né? No texto aqui que nós lemos nesse início, a Bíblia fala que é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí você fala assim: mas brevemente deve acontecer? Já fazem mais de 2000 anos que João escreveu este livro. E aqui diz assim: porque o tempo está próximo. Eu falei: mas alguns questionam, mas 2000 anos? Só que a gente não pode esquecer que aqui é o tempo de Deus. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. 5000 anos, 10.000 anos para o Senhor é como nada. Então aqui está dentro do relógio do Senhor e não no relógio do homem. E nós temos que fazer o quê? É ler, ouvir e guardar as coisas que nelas estão escritas, como diz aqui. A orientação que nós recebemos é para ler, é para guardar, é para ouvir e guardar as coisas no nosso coração. Porque isso vai fazer toda a diferença. Se tivermos que passar por algumas dessas situações que estão aqui no livro de Apocalipse, se nós lemos a palavra, se nós ouvimos a palavra, se nós guardamos a palavra, nós passaremos por elas com mais facilidade. Porque nós estaremos firmados no Senhor, na promessa do Senhor, na graça do Senhor, na misericórdia dele, e não na força humana, e não nos entendimentos humanos, como hoje se acontece por aí. A gente vê pessoas que estão aí desesperadas, depressivas, porque não estão firmados em Cristo. Se você se firmar no Senhor, você vai ter certeza que as tribulações da vida fazem parte, mas no Senhor nós podemos estar tranquilos. Jesus disse que teríamos aflições no mundo, mas ele nos mandou a ter bom ânimo. Então, o
o fato de o livro aqui no capítulo 3, no versículo 3, melhor dizendo bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado quer dizer, você é mais do que feliz quando você lê, e quando você ouve, e quando você guarda as coisas que estão escritas nesse livro. Eu estava observando que esse tempo de pandemia, que começou lá a partir do mês de março, hoje estamos em julho, foi um tempo reservado, inclusive, por Deus para a igreja, para que a igreja disseminasse a palavra de Deus. Nós podemos observar que nas redes sociais são várias lives, várias pregações da palavra. É Deus levando ao ser humano a sua palavra. Deus tem usado muitos homens sinceros para levar a sua palavra. E essa palavra nós sabemos que por meio das redes sociais ela tem uma abrangência muito grande. Ela não fica restrita a um município, ela avança pelos estados, pelos países, e tem uma facilidade que hoje em dia você, por meio da internet, você vai do outro lado do mundo. Então eu vejo que é Deus trabalhando, mostrando, revelando e anunciando ao povo que o tempo está diminuindo, que o tempo está próximo, que o tempo está se acabando, que não é tempo mais de brincadeira, não é tempo mais de rejeição à sua palavra. O tempo está próximo. E aqui João, ele escreve, quem foi João? João foi um dos apóstolos de Jesus Cristo que não morreu martirizado. João foi separado exclusivamente para receber esta palavra. No tempo de Domiciano, imperador romano, João foi levado à ilha de Patmos, sob a direção de Deus. Às vezes você vê assim, mas foi o imperador que prendeu ele. O imperador não prenderia João se não tivesse permissão de Deus para que assim acontecesse. Então nada acontece na vida do servo de Deus sem que Deus o permita, sem que seja da vontade do Senhor. Às vezes coisas que a gente não entende naquele momento, mas sabemos que é Deus que está permitindo, porque Deus quer trabalhar naquela situação. E aqui Deus permitiu que Domiciano prendesse João na ilha de Patmos, porque o Senhor ia naquele local dar a João a revelação do final das coisas. E aqui a gente vê que João, quando ele começa a ter aquela revelação de Deus do futuro, das coisas que aconteceriam no final, João vai ver uma simbologia muito grande. Vai ser mostrado a João dragões, vai ser mostrado a João serpentes, ursos, leões, bois e um monte de coisas, multidões de águas, né? Coisas assim dessa natureza. E aí João, a princípio, não entendeu. É claro que também muitos hoje não vão entender, até o momento em que você estiver dentro daquelas revelações, dentro daquele momento, daquele fato que está escrito. Por exemplo, quando nós vemos falar sobre leões, fala de ferocidade, né? De força, né? Isso pode fazer uma referência a governos ferozes, governos que vão aí avançando com muita força, com muita raiva para destruir, entendeu? Quando fala sobre urso, sobre muitas outras coisas, tem um significado à luz das Escrituras. E aí a gente vê que João ali, quando está na ilha de Patmos, ele tem uma visão de Jesus glorificado, né? É o que eu acho interessante observar, que quando João tem a revelação, a primeira revelação que ele tem é de Jesus glorificado. É o Jesus que se apresenta a ele, e a princípio João não o reconheceu. Interessante, né? E João andou com Jesus durante todo aquele tempo que Jesus estava na terra. Só que aqui Jesus se apresenta a João como o Deus verdadeiro, o Cristo que está sentado sobre o trono. Aqui no versículo 8 ele diz assim para João: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem que vai vir? Jesus vai vir novamente, vai vir entre as nuvens. Por isso que João diz aqui, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Então, todo olho o verá. Se você for ler um pouco mais assim no livro de Apocalipse, vai falar que quando João tem aquela revelação que ele vê, né? Ele fala assim, e virando-me vi quem estava falando comigo, e vi sete castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho de homem, vestido até os pés, numa veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Ele tinha na sua destra, na sua mão, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Quando ele fala, eu estive morto e revivi, estou aqui. E aqui João vê Jesus glorificado. Aí João entende quem é aquele que estava ali diante dele para trazer a revelação do Apocalipse. Ele vê o mesmo Jesus, só que glorificado, só como o Deus verdadeiro. E aí ele passa a trazer a João a revelação das coisas que deveriam acontecer futuramente. E a princípio ele manda João escrever aquelas igrejas que existiam naquela época, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna, né? A igreja que estava em Tiatira, em Pérgamo, né? Naquelas regiões da Ásia. Porque por meio daquelas igrejas a carta seria distribuída para outras igrejas. Então isso iria alcançar outras igrejas que estavam mais distantes. E a revelação de Deus faz referência ao final das coisas, aquilo que nós vamos viver ou não, se estivermos vivos. Sinceramente, não é fácil viver o Apocalipse como está escrito aqui. A Bíblia fala de momentos terríveis na história, momentos de muita dor, momentos de extrema pobreza, fome, guerras, pestes. Aí você fala assim, mas estão passando por uma peste terrível, ninguém pode sair de casa, a situação está difícil. Isso é o início de muitas coisas que virão por aí. O Apocalipse fala de coisa muito pior. A gente talvez tenha morrido aí não sei quantos milhões de pessoas atualmente, mas existem situações no Apocalipse que fala que a terça parte da humanidade será devastada. E as pessoas estão brincando. As pessoas não estão dando crédito às verdades que estão nas Escrituras. As pessoas estão fazendo pouco caso da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem trazido um alerta para a humanidade. Deus tem trazido um alerta para a humanidade. Deus está dando a última oportunidade para esta geração. E o povo está brincando com as coisas de Deus. O povo está fazendo pouco caso das verdades que estão nas Escrituras. Nós não podemos perder mais tempo com futilidades. Nós temos que nos firmar mais nos caminhos do Senhor. Talvez se você ainda não teve essa decisão, não tomou essa decisão de buscar a Cristo, busque ao Senhor, entregue a sua vida a Cristo Jesus, renda-se a Ele, procure buscar a palavra do Senhor, procure fazer aquilo que está escrito aqui, ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, como diz aqui em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está mais próximo do que muitos pensam, do que muitos entendem. Então vamos nos firmar no Senhor, vamos nos firmar nos caminhos do Senhor. Porque quando chegar aquele momento, aquele tempo, aquele dia, você não será abalado, você não será desmoronado, você não será destruído. Pelo contrário, você encontrará forças, você encontrará
resistência, porque isso vem do Senhor, vem de Deus. É Deus que nos dá resistência, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá condições de resistir a tudo isso e entender que é Ele que está no controle, Ele que está no comando, é Ele que está permitindo aquilo. Amém? Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guarde a palavra, leia a palavra, ouça a palavra de Deus. Não faça pouco caso da palavra do Senhor. Você pode até não gostar do pregador, daquele que está pregando, não importa. Mas você não pode fazer pouco caso da palavra, porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Independente de onde ela sai, ela é a palavra do Senhor. E ela tem um efeito exclusivo, determinado pelo Senhor para a vida de cada um. Apenas ouça a palavra, leia a palavra e guarde a palavra no seu coração. Não permita que Satanás venha tirar a palavra do seu coração. Satanás está aí tentando, está aí fazendo de tudo para que a palavra de Deus não penetre em corações e as pessoas se convertam ao Senhor, e as pessoas se rendam ao Senhor, e as pessoas saiam do caminho dele, que é o caminho do diabo, que é o caminho da morte, o caminho de perdição, para ir para o caminho do Senhor. Essa é a vontade do inimigo, mas a vontade de Deus não é. A vontade do Senhor é que você guarde a palavra, que você leia a palavra, que você esteja firmado no Senhor, que você esteja rendendo a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, por meio da fé, por meio do arrependimento, para que você possa suportar não somente as coisas que estão por vir, mas acima de tudo, vencer as tribulações da vida e ter a promessa da eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua participação, pela oportunidade que nos dá de estar ouvindo, de estar participando desta meditação. Amém? Não sei qual o problema que você tem, se tem algum problema de enfermidade, vamos estar orando. Está colocando diante do Senhor. É Ele quem tem o poder de curar, tem o poder de restaurar a saúde, de libertar aqueles que estão cativos de Satanás, de trazer livramento, de abrir portas de emprego, de fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Vamos colocar diante do Senhor. Amém? Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos por tudo, somos gratos pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua presença, Senhor, meditando na tua palavra, Senhor Deus, procurando entender um pouco mais dos planos e propósitos do Senhor para nossas vidas. Porque nós sabemos que são coisas boas que o Senhor tem. A tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E nós sabemos que assim é. Louvado seja o teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos firmar cada vez mais nos teus caminhos, na leitura da tua palavra, na meditação da tua palavra, em guardar em nosso coração as verdades que a tua palavra tem nos ensinado. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que também é o Senhor poderoso para visitar cada vida que está nos ouvindo nesta manhã, Senhor Deus, com a tua mão poderosa, Senhor Deus, trazendo cura. Eu não sei o que esta pessoa está apresentando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para visitá-la aí onde ela está e curar de toda a enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, libertar, Senhor Deus, daquilo que a pessoa não tem conseguido pela sua própria força. Eu sei que é o Senhor que liberta, eu sei que é o Senhor que remove, Senhor Deus, toda a ação do diabo, toda a ação do inimigo contra esta vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando este jovem, esta jovem, este pai de família, ou mãe, que esteja aí pedindo também para uma porta de emprego. Eu sei que diante da situação que estamos passando, tudo parece ser impossível, mas sabemos que para o Senhor não é. Esteja operando, meu Deus, em cada vida, para a honra e glória do teu santo nome. Nós colocamos diante do Senhor e cremos no agir, no operar do Senhor, ó Pai, em vidas
em situações, para que assim possamos a cada dia mais glorificar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue firme nos caminhos do Senhor e continue buscando entender mais a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha um resto de semana abençoado. Amém?